George Robert Talks. George Robert Talks. Está no ar o programa George Robert Talks. É com muito prazer que toda semana eu converso com pessoas que são fontes de inspiração. A minha convidada de hoje começou sua carreira como esteticista, se aprofundou na área da beleza e hoje é muito respeitada e admirada na indústria da reflexologia facial. Hoje, todos nós, brasileiros e cidadãos do mundo, vamos conferir a trajetória de Rosemary Vidal. George Robert Talks. Seja muito bem-vinda, Rosemary Vidal. Que prazer em estar de frente com você. Gente, ela é uma brasileira, está na Itália, fazendo um sucesso na área da reflexologia facial. Saiu. Que prazer, muito obrigado. Eu sei que a sua vida é uma loucura, mas você tirou aí uma horinha do seu tempo para vir conversar comigo e com brasileiros cidadãos do mundo. Exato. Muito obrigado. Gratidão a você. É um prazer é todo meu de estar aqui. É sempre bom poder contribuir na vida das pessoas e nada melhor do que a experiência, né? Então, quando a Elizabeth me falou dessa oportunidade, eu falei, agora, vamos lá! Então, eu que te agradeço por poder dar essa oportunidade para mim poder trazer um pouquinho da minha história. Que bom! Vamos começar já agradecendo. Elizabeth Carla, essa mulher maravilhosa que já passou pelo programa também e que eu chamo de Tia Beth. Beth, sim. Tia Beth, né? Tia Beth, ela foi a primeira coordenadora do Jardim de Infância, que eu, bem pequenininho, lá 1 ano e meio, ela já segurava nas minhas mãozinhas e já me levava para a sala de aula. Minha querida, você foi a ponte para que essa entrevista acontecesse e estamos aqui. Muito obrigado, um beijo e muito sucesso na sua vida e que você continue contribuindo para a vida, para a educação de outras crianças no Brasil, como você com certeza contribuiu para a minha. Muito obrigado, minha querida. E que presente que ela me dá. Está de frente com Rosemary Vidal, uma educadora, uma pessoa que se preocupa muito na área da saúde com o próximo, e hoje ela veio contar para a gente, ela veio abrir o livro da vida dela. Hoje ela é uma profissional de sucesso, porque ela desenvolve com muito amor todo o trabalho e muito estudo, muito amor, muita dedicação. As pessoas falam no processo da sorte, e eu acredito que a sorte não existe. Eu acredito que nós batalhamos muito para ter um determinado sucesso porque a gente faz aquilo que a gente ama. Exato. Então, por isso que toda semana eu recebo pessoas que são fonte de inspiração como você, Rosemary. Vamos fazer uma viagem ao passado, porque existe uma construção, né, por trás do profissional de sucesso. E essa a gente tem que ir lá, né? Voltar a viajar no nosso momento criança. Conta um pouquinho pra gente de onde você é do Brasil e como foi a infância de Rosemary Vidal. Nossa Senhora! Então, né, eu acho que os primeiros anos de vida, como eu falei para você antes, devia ter sido cancelado. Digamos que eu venho do norte do Paraná, né, eu sou nascida em Apucarana, uma cidade no norte do Paraná, e meus pais, eles tinham, né, problemas entre eles, problemas ligados também a... Eu não vou aprofundar sobre isso porque eu não quero expor. O fato é que quando eu tinha 3 anos, eu fui adotada e a experiência não foi boa, digamos assim. Foram experiências difíceis. Eu também não quero expor pessoas, né? Porque com certeza muitas pessoas que me conhecem da cidade onde eu cresci pode ser que assistam esse vídeo. Então eu não quero me aprofundar nessas questões. Mas quando eu tinha 15 anos eu fugi dessa casa. Então se tivesse bom eu não teria ido embora, né? E inclusive eu até fiz um post no meu Instagram falando sobre o dia que eu fugi. Eu tinha 15 anos, eu lembro exatamente o dia, foi dia 22 de abril de 2020, o dia em que o Brasil fez 500 anos.
E eu morava numa cidadezinha bem pequena, eu tinha que ir no sítio dos meus parentes. Digamos que os meus pais, desde que eu fui adotada, meu pai, eu até vi ele algumas vezes, mas minha mãe nunca, né? Eu conheci ela depois dos 15 anos. E aí eu fui embora, assim, eu tava realmente, foi uma situação muito difícil, eu falei, não, eu vou embora daqui, senão eu vou me matar. E aí eu fui, né? Se eu tivesse me matado, eu não estaria aqui. E assim, eu me perdi no meio da roça, lá no norte do Paraná. Eu só sei que eu caminhei, eu não sei, eu devo ter caminhado umas 15 horas. Eu me perdi no meio do trigo, do milho, me perdi no meio de tudo. No final das contas, eu acabei me achando. E ali começou a minha aventura de descoberta sobre mim, né? Foi muito complicado aquele dia, eu lembro cada momento, eu lembro do frio na pele, eu lembro das vezes que eu caía nos buracos, porque era tudo escuro, não tinha nem lua aquela noite, mas foi realmente um momento de purificação e com certeza naquele momento eu cresci muito. E eu sempre fui uma pessoa muito determinada, sabe? Hoje em dia, né? Hoje eu estou com 38 anos, eu olho para trás e eu digo que tudo aquilo que eu vivi serviu para construir, né, a minha pessoa. Não foi fácil porque a minha autoestima, ela não estava nem no pé, ela estava enterrada, né? Eu nunca achei que eu poderia ensinar algo para alguém porque eu achava que eu não valia nada, né? Por muitos anos, assim, a nível inconsciente, mesmo que eu fazia, né? Eu nunca desisti, eu sempre fiz, mas sempre com muita dificuldade. Teve alguns períodos que eu até achei que alguém tinha feito alguma macumba, porque não era possível, eu continuava vivendo mal, sabe? Mesmo a minha vida não estando tão ruim assim. Hoje em dia, que eu estudei, né, counseling aqui na Itália, e que eu aprofundei bastante em teorias psicológicas, eu entendo que, na realidade, é tudo aquilo que a gente vive no passado que fica dentro da gente, né? E a gente precisa elaborar e ressignificar, eu nem gosto dessa palavra muito, dar um sentido diferente. Muitas vezes eu me perguntei, será que se eu tivesse tido uma infância diferente, tivesse tido alguém que tivesse acreditado realmente em mim, eu teria tido menos dificuldade? Porque eu comecei a ter uma luz no final do túnel há 35 anos. Até os meus 35 anos, a minha vida foi realmente difícil. Eu só trabalhava com muita dificuldade. Meu marido teve problemas de trabalho por muito tempo. Eu tive problemas com ele por muito tempo. Por quê? Porque eu tive que me tornar mulher guerreira, né? Então, me colocar no lugar do homem, às vezes. E eu reclamava que ele não fazia o papel dele. Quando eu entendi que eu precisava deixar o espaço dele, as coisas começaram a mudar. Não foi uma coisa de um dia para o outro, né? Foi uma construção e é claro que, gente, eu sempre falo, eu nem sei se eu posso falar isso aqui, gente, não acredite em vida de redes sociais, tá? Porque lá a gente só coloca um pedaço, todo mundo tem altos e baixos. Aquilo que importa é como você lida com os problemas. Você não pode, depois a gente vai se aprofundar, né, naquilo que eu ensino. A gente não pode se identificar com o problema, com a dor, com a doença, porque senão você acaba se tornando aquilo, você vai muito mais além disso. Então, eu morei, né, aí eu fiquei 6 meses no sítio desses meus parentes, aí eu fui conhecer a minha mãe, e daí de lá a gente se mudou para Joinville, onde eu fiquei 2 anos morando, e depois a minha irmã, verdadeira, no caso, né? Minha irmã de sangue, porque eu tinha irmãos adotivos. A minha irmã de sangue, ela me convidou para vir para a Itália, e era para mim ter ficado 3 meses no verão de 2003, e dia 6 de junho fez 20 anos que eu moro aqui. Foi, com certeza, uma escolha difícil, né? Porque 18 anos, eu lembro que eu era muito revoltada, sabe? A minha irmã fala que quando eu cheguei na Itália, eu não fechava as portas dos móveis, eu batia e eu não me rendia, eu nem percebia. Depois, com o tempo, eu fui trabalhando sobre mim, eu tinha muita raiva guardada, né? Porque só a gente sabe o que a gente vive, então eu fui reelaborando. Hoje em dia eu sou muito mais calma, e isso me permite também, né, de fazer o trabalho que eu faço, porque se eu fosse a Rosemary de antes, ia ser realmente complicado, porque quando a gente tem feridas e a gente não cuida delas, a gente acaba deixando as vivências, né, do momento acender, né, e fazer doer essa ferida, e você acaba tratando mal a pessoa que está na tua frente, quando na realidade ela não tem nada a ver com aquele problema, né? Então, desculpa, eu sei que eu falo demais, eu vou ficar quieta. Legal você falar, legal você falar sobre isso, porque se a gente parar para analisar, quantas jovens, vamos colocar no geral, né? Os jovens estão assistindo essa entrevista e de repente se pegam na mesma situação que você.
ou passaram pela mesma situação que você. E hoje, em off, a gente estava conversando sobre isso, né? Muitos passam pelo que você passou, pelo que eu passei, e eles se revoltam e não veem, eles não conseguem ver um futuro promissor. Sim. Acha que aquilo ali, a pessoa foi vítima daquela situação, porque uma criança, ela é vítima do que acontece, né? Porque nós, na educação, a gente aprende que a base familiar é o que leva realmente e eleva o ser humano a chegar e compreender aquilo que ele realmente é. Tudo começa dentro da nossa casa. Dali, a nossa segunda casa é a escola, onde a gente se depara com cada criança e cada jovem com um mundo diferente. Cada um de nós somos um mundo diferente. Eu com você com o seu, e é muito complicado quando a gente tenta compreender o mundo do outro, mas a gente tem essas feridas que você falou, que ainda temos que olhar para dentro do nosso mundo. Sim. Então, a escola, ela passa a ser o quê para todas as crianças, né? É o alicerce no qual ela vai começar a se identificar com uma carreira futura. Sim. Há muito tempo, eu e você, quando a gente ia para a escola, a gente pensava, para que eu estudo geografia? Para que eu estudo história? Vai me adiantar de na frente. E a matemática? Vamos falar da matemática? Mas para que, gente? Se 1 mais 1 é 2. A gente pensava nisso e que o profissional que hoje, né, está aí assistindo a nossa entrevista, ele às vezes não para analisar que é um mundo que passa na cabeça daquela criança. E outra, o professor, hoje ele sempre teve um papel fundamental e muito importante na vida do aluno, porque dentro de casa a gente não sabe as agressões que o nosso aluno sofre. A gente não sabe qual é o método educativo que o pai e a mãe aplicam dentro de casa. Então, eu tive uma base familiar na qual eles não deixaram nada. Mas não é todo mundo que teve esse processo educativo como você. Você não teve. Então, é tão importante quando você traz isso para uma entrevista, porque é um alerta para os pais que estão assistindo a começarem a estudar mais o psique daquela criança. De forma alguma, julgando o seu filho e a sua filha, mas respeitando o espaço do seu filho e da sua filha, para que eles também venham a ter a liberdade de chegar para o pai e para a mãe e contar sobre o que está se passando naquele momento. Porque a gente, quando é criança, né, isso aconteceu com você, a gente é vítima e se sente culpado. A gente não assume o papel de vítima naquele momento. A gente assume o papel de culpa. Exato. Né? Então, é tão importante a gente falar sobre isso, porque agressão é crime, e aí é só no futuro que a gente vai compreender, no processo da educação, o porquê que aquela pessoa, na juventude, como você está dizendo, se revoltava tanto. E a gente tem disso, né? Não sentir da forma que a gente fecha uma porta, da forma que a gente, de repente, bate um armário, mas aquilo ali... Como a gente responde às pessoas. Como as pessoas... É decorrente de algo que lá atrás, quando criança, ainda fica na nossa memória afetiva. Né? Então, assim, é muito interessante isso que você traz, porque eu sempre achei que eu era uma pessoa agressiva, uma pessoa que, sabe, aquelas pessoas mal-humoradas, que tratam mal as pessoas, e eu achava que eu era esse tipo de pessoa, quando na realidade era a minha dor que falava. E quando eu comecei a trabalhar sobre mim, porque eu sempre busquei
sabe? Eu lembro muito bem o primeiro período que eu senti um pouco de alívio na minha vida. Eu morava em Joinville e olha só a sina do destino, Jorge. Eu fui crescida nessa família, então os meus pais, eles não me cresceram. Com 16 anos eu fui morar em Joinville e aí minha mãe sempre foi da roça. Joinville era uma cidade de 600 mil habitantes na época, né? 20 anos atrás. E aí eu acabei me pegando em ter que trabalhar de doméstica para poder manter meus pais. Né? Meu pai veio, eles não eram mais juntos, né? Estavam juntos, mas ele veio passar um período ali e ele sofria de catarata e essa cirurgia dele levou mais de um ano para ele fazer. Então, o fato é que eu e o meu irmão, a gente acabou se pegando. Eu lembro que quando eu arrumei um trabalho lá de fazer limpeza de casa, né? Eu fazia sonhos de fazer curso de computação, curso de inglês. Logo eu caí da nuvem, né? Porque o dinheiro que eu ganhava era para ajudar a manter a casa. E eu lembro que uma minha amiga da escola, ela me emprestou um livro que falava sobre a criança interior. E, tipo assim, eu era muito ignorante nesse sentido, mas eu lembro que lendo esse livro, eu comecei a sentir uma calma muito grande dentro de mim. É claro que teve processos, né, mais profundos, mas foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse tema. E mesmo eu tendo uma vida muito complexa naquele período, porque eu pegava 3 ônibus para ir trabalhar, né, porque eu trabalhava do outro lado da cidade, eu voltava diretamente do trabalho, eu ia diretamente para a escola, eu chegava em casa 10h30, 11 horas, tomava banho, ia dormir, no dia seguinte, a mesma vida, 6h30. E, tipo assim, eu viajava com o dinheiro do ônibus, mas foi um dos períodos mais felizes da minha vida. Eu não sei se é porque inconscientemente eu estava ali com os meus pais, né, ou porque eu consegui conhecer um pouquinho melhor e isso me permitiu de começar a olhar para mim profundamente. É claro que eu precisei, né, de profissionais qualificados que me ajudassem, e aquilo, gente, que eu posso falar, uma pessoa que sofre abuso, uma pessoa que sofre agressões, que a agressão não é só física, né? A agressão verbal, hoje em dia, aquilo que me dói mais são as agressões verbais. Né? Então, quando eu estou vulnerável, né? Tipo assim, a dor física, com certeza as minhas células, elas lembram, mas coisas que aconteceram ainda reverberam na minha mente. Mas quando a gente sofre esse tipo de coisa, é muito importante a gente procurar um profissional qualificado, porque não faz sentido você viver grudada no passado. Né? Eu nem sei se eu já falei isso daqui ou a gente falou só lá no off, né? O único jeito de esquecer aquilo que a gente viveu é ter Alzheimer, e eu tenho certeza que aqui ninguém quer ter isso. Então, aquilo que a gente pode fazer é procurar um caminho novo e talvez fazer com que a tua história seja de exemplo para outras pessoas. Porque, assim, sabe, às vezes eu me pego a observar a minha vida e eu não sei como é que eu não caí nas drogas ou na prostituição, ou sei lá eu que teria sido feito da minha vida, porque tinha tudo para dar errado, sabe? Porque eu nunca tive ninguém que me incentivou. E tudo aquilo que eu tenho hoje, o que eu conquistei, foi tudo fruto realmente do meu trabalho. Mas, é como eu digo, né? Eu entrei em um percurso de autoconhecimento aqui na Itália em 2018, em 2019, sim, quando a minha vida estava realmente de pernas para o ar, e isso me ajudou bastante a me conhecer melhor e começar a ver a vida de um jeito diferente, porque até os meus 35 anos, eu me coloquei no papel de vítima. Eu achava que tinha que chegar alguém que me salvasse, eu achava que o mundo me devia alguma coisa. E, sinceramente, Jorge, as únicas pessoas que têm alguém que deve alguma coisa para elas são as crianças. A partir do momento que você cresce, infelizmente, se você teve uma vida ruim, isso não é bom. Eu tive, você também teve experiências difíceis, mas a única pessoa responsável mesmo pela nossa vida hoje somos nós. É claro que a gente precisa estar em abertura e fazer a nossa parte, e estar em abertura, eu digo, é porque quando a gente sofre muitas coisas, a gente fica ressabiado, a gente fica assim, a gente não confia, mas existem pessoas, eu me arrepio falando isso, porque existem seres humanos que são chamados de anjo, que podem nos ajudar a transformar a nossa vida e poder viver uma vida melhor, mesmo que a tua infância e a tua adolescência não tenha sido boa. Verdade. Você ficou sem palavras. Gente, eu estou de frente com essa profissional maravilhosa que hoje ela contribui para o crescimento profissional e pessoal de muitos. Na Itália, no Brasil, ela viaja o mundo, nesse processo na busca da autoajuda e também nesse processo onde ela se aprofundou, né, da
flexologia facial, onde ali as pessoas acabam se descobrindo. E no próximo bloco a gente vai conversar sobre isso, mas para vocês que estão aí ligadinhos na gente, querem seguir, ela tem 2 Instagrams. Na rede social dela, @Rosemary Vidal Brasil e também Rosemary Vidal Itália. Esses 2 Instagrams você pode acompanhar e até mesmo manda ali sua mensagem para ela, que ela vai entrar em contato com você e vai estar respondendo dúvidas que você tem relacionadas ao como se compreender melhor, o que é muito importante. Na vida, às vezes, a gente tenta compreender a vida do outro e a gente esquece que tudo começa dentro de casa. Eu vou chamar os comerciais agora, mas não saiam daí e a gente volta já já. Já pensou em ter uma agência digital cuidando da sua marca e empresa? A Flyby Agência Digital tem profissionais com mais de 15 anos de experiência em design, edição de vídeo e desenvolvimento de site. Estão prontos para ajudar o seu negócio a subir de nível. Entre em contato com a agência digital Flyby. O seu sucesso é garantido. Bem-vindos à barbearia do Carioca. Nosso ambiente aconchegante garante uma experiência agradável e descontraída. Cortes de cabelo a partir de R$ 45,00 e cabelo mais barba por apenas R$ 80,00. E também oferecemos vários serviços para ajudá-lo a encontrar o estilo que melhor se adapta a você. Venha nos visitar e experimente nossos serviços excepcionais a preços acessíveis. Você merece essa experiência. Olá, hoje eu venho conversar com você que se preocupa com a sua beleza. Frequentar uma clínica com profissionais qualificados é a melhor coisa. Procure a clínica Face Corpo. Deixe aqui o seu recado. Entre pelo Instagram, @FaceCorpo e marque a sua visita. Lá você vai ter a oportunidade em conhecer toda a linha de tratamento que eles te oferecem. E o melhor, gente, nada melhor do que estar de bem com a vida e sair se amando mais. É por isso que eu, apresentador George Roberts, recomendo a clínica Face Corpo. A minha, a sua, a nossa clínica da beleza. George Roberts Talks. Estamos de volta! E eu estou de frente com essa profissional que é sucesso absoluto no que faz. Uma mulher que teve suas dificuldades, bom, ainda tem suas dificuldades, porque todos nós passamos dificuldades diárias, né? Viver é uma batalha, mas ela assume hoje não mais o papel de vítima. Ela assume o papel de protagonista. Ela escreve diariamente bons capítulos do seu livro que se chama Vida. E hoje ela vem abrir para a gente o livro da vida dela. Rosemary Vidal, que prazer. Vamos agora, né, falar da sua saída do Brasil para a Itália. Como foi o chegar na Itália? Uma cultura completamente diferente, geografia completamente diferente, leis diferentes. Você já falava italiano ou não? Conta tudo isso pra gente. Absolutamente niente, nada. Então, eu completei 18 anos em fevereiro e em junho eu vim para a Itália, né? Minha irmã, eu vim para cuidar dos filhos dela, para ajudar ela. E assim, eu saí na cara e na coragem. Hoje em dia, com a experiência que eu tenho, eu falo, nossa, eu fui corajosa mesmo, porque eu saí do Brasil, eu fiz uma conexão em Charles de Gaulle, né, em Paris, e aquele aeroporto é enorme, né, e eu quase perdi a conexão. Quando eu saí do aeroporto, do avião, até que tinha alguém que falava português, mas depois eu não achei mais ninguém, eu não sabia achar esse avião. Eu só sei que eu corri aquele aeroporto inteiro, cheguei na conexão para a Itália, que eles já estavam fechando a porta do avião. Deu tudo certo, aí eu chego no aeroporto em Gênova, né? E a minha irmã, naquele dia, ela não pôde vir me buscar e veio um casal de amigo delas italiano. E eu falei, Jesus amado, e agora? Eu não sabia falar nada. E assim,
Eu sempre conto que eu lembro exatamente aquele primeiro período aqui na Itália, o calor na pele, o cheiro do detergente para lavar louça, o cheiro da brioche, o verão, né? Porque aqui onde eu moro tem praia, os meus sobrinhos, eu não entendendo nada. E depois de poucos meses eu já comecei a trabalhar. Eu lembro, Jorge, que o primeiro livro que eu lia, né? Na época não tinha internet como agora, né? Então eu lia uma frase do livro e com o dicionáriozinho pequenininho ali do lado. Eu levei não sei quanto tempo, eu assistia filme, não entendia nada, mas eu fui batalhando, fui fazendo, e depois aí eu tinha que ficar 3 meses, e aí a minha irmã acabou pegando a cidadania e eu pude ficar. Foi muito difícil o começo, sabe? Porque 18 anos você tem a galera, os amigos, só que eu sabia que eu não tinha futuro no Brasil, não tinha futuro. Eu limpava a casa o dia todo para manter. Eu não pude me inscrever na universidade porque eu não tinha, né, condições de pagar e nem estudar mesmo. Eu não tinha tempo, gente. Eu trabalhava o dia todo. O único dia que eu tinha livre era o domingo. E então, quando a minha irmã me ofereceu, eu falei, eu vou. E quando foi o momento de decidir se voltar para o Brasil ou não, eu fiquei ali naquela dúvida, mas é óbvio que eu sabia que se eu quisesse ter um futuro, eu precisava ficar. Foi muito difícil o começo, eu chorava dia e noite, eu fiquei contando no calendário os dias de voltar para o Brasil, uma cultura diferente, uma língua diferente, a comida diferente, isso é realmente, né, ainda mais naquela idade ali, né, porque depende muito da idade, né, 18 anos você ainda é muito jovem, só que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Um ano depois eu me inscrevi, né, em uma escola de estética, e tempos atrás chegou na minha mão os cadernos que eu escrevia. Meu Deus do céu, gente, porque na língua italiana tem muitas palavras com duplas, né? Tipo, o português tem só o R e o S. Em italiano tem praticamente um monte de coisa. E é muito difícil você saber isso. Então eu escrevi errado, mas eu estudei, né? Eu me formei em estética e essa escola era uma estética mais voltada para o holismo. E foi ali que eu comecei a conhecer a medicina tradicional chinesa. Já a escola de estética que eu fazia, ela não olhava como o inesteticismo como uma coisa para ser eliminada. O inesteticismo, ele é somente a evidência que tem algo mais profundo a ser olhado. E eu sempre adorei esse tipo de aspecto, né? Eu conheci depois a reflexologia podal, a qual eu trabalhei por muitos anos, né? E eu trabalhei como esteticista por 16 anos. E aí, lá para os meados de 2018, começou a me cansar um pouco aquele trabalho, só que eu não tinha coragem, né? Lembra que eu falei que a minha autoestima estava enterrada? Então, eu trabalhei muito tempo, né, em hotéis, aí depois eu morava em uma região da Itália, depois eu fui embora no Vêneto, onde eu conheci meu marido, aí lá eu morei em várias partes, voltei a morar para o Brasil em 2011, se eu não me engano, fiquei lá 2 meses, depois voltei para a Itália, e assim, muito perrengue, sabe? Eu nunca passei fome, mas era sempre tudo muito complicado, você trabalhava para chegar no final do mês, era muita dificuldade. E aí, em 2018, eu comecei e aí eu tive, quando nasceu meu filho, eu tive que voltar na região aqui, porque aqui eu moro, tenho meus irmãos aqui por perto, e com criança pequena sozinha é complicado, só que eu não gostava muito dessa região aqui onde eu moro, porque o pessoal é mais fechado, é difícil fazer amizade, tipo assim, eu gostava de onde eu morava antes, mas a vida me trouxe para cá de novo, e eu fiquei muito frustrada, sabe? Por quê? Meu marido tinha dificuldade de trabalho e eu tive que voltar a fazer limpeza na casa dos outros, né? Foi aquilo que eu fiz, né? Quando eu cheguei na Itália, eu trabalhei por muitos anos, né, como doméstica na casa das pessoas e trabalhei como restaurante. Aí depois eu comecei a trabalhar na estética e aí por anos eu não fiz mais isso porque eu conseguia me manter com o meu trabalho de estética e massagem. E aí quando eu voltei para cá em 2016, para chegar no final do mês, eu tive que voltar a fazer limpeza. Não que tenha algum mal nisso, mas eu tinha estudado muito, sabe? E era muito frustrante saber que eu tinha estudado, que eu tinha investido muito e não conseguia colocar em prática. Hoje eu entendo muita coisa. E, então, naquele período ali, eu lembro, eu até traduzi, depois eu vou falar sobre a reflexologia. Eu escrevi lá que a única coisa, naquele período, quando eu conheci a reflexologia facial, que é o método que eu ensino hoje, a única coisa que me fazia continuar era o olhar inocente do meu filho, sabe? Eu não tinha mais gosto de fazer nada, eu continuava trabalhando, estava frustrada, estava brava com o marido, estava triste. Nossa Senhora, gente, às vezes quando eu penso naquele período, chega a cair a energia aqui, né? E aí eu conheci a reflexologia facial. E foi, sabe aquela luz no final do túnel? Aí eu não tinha dinheiro para fazer esse curso, só que eu
aquilo que eu sempre falo, né, para as pessoas que me seguem, para as minhas alunas. Gente, quando a gente diz um sim dentro, o universo, Deus, chama como você quiser, as coisas acontecem para que você consiga realizar, mas só que você tem que tomar a decisão dentro. E eu lembro que eu não tinha dinheiro para fazer aquele curso, até porque na época não tinha, né, essa coisa de curso online, você tinha que, além do custo do curso, tinha viagem, hotel. Só que eu falei, eu vou lá fazer esse curso. Aí eu fui e abriu, a minha mente abriu. Foi uma coisa assim que eu falei, gente, mas se esse negócio é tão bom assim, por que ninguém conhece, meu Deus do céu? E eu vivo no meio das massagens, né? Então, a técnica que eu ensino hoje, ela se chama multireflexologia facial vietnamita Dien Chan. É um método que nasceu no Vietnã, no pós-guerra, em uma situação extrema, onde as pessoas não tinham acesso a curas e medicamentos. E esse acupuntor, ele descobriu que na face nós temos mais de 600 pontos. Eu vou mostrar aqui para vocês, gente, porque é uma coisa assim incrível. Mais de 600 pontos remédios. Então, olha só para isso, gente. Cada ponto desse é ligado a várias partes do corpo e, se estimulados corretamente, você pode intervir em qualquer dor. E aí, quando eu conheci esse método, eu falei, gente, eu preciso traduzir isso. Aí eu procurei se tinha em português, não tinha. E aí eu trabalhava muito, era na época ainda que eu trabalhava limpando tipo 5, 6 casas, trabalhava de estética, fazia massagem por aí, tipo assim, tinha um filho que acordava não sei quantas vezes por noite. Às vezes, quando eu lembro daquele período, eu falo, isso é muita determinação, porque senão eu não teria feito. E aí eu vi que não tinha, tinha só um livro de um autor espanhol, mas não estava disponibilizado. E eu queria levar esse método para o Brasil. Porque assim, eu tenho 11 anos que eu não tomo nenhum tipo de remédio. Meu marido também, e meu filho tem quase 8 anos e eu nunca precisei dar remédio para ele. Por quê? Porque quando a gente tem algo, eu sei exatamente aonde estimular para ativar a cura do meu corpo. E nós temos um poder grandioso. Se vocês forem procurar, em português não tem muito, né? Eu sou a única pessoa que ensina isso, porque fui eu que traduzi todo o conteúdo. Eu trabalhei 6 meses da minha vida, ninguém me pagou, tá? Eu não fui paga por isso, traduzindo esse livro aqui em português. Tipo assim, eu colocava meu filho para dormir às 9 horas da noite, e eu ficava até 2, 3 horas da manhã traduzindo conteúdo, coisa que eu nunca tinha feito, mas eu queria transmitir isso, e eu nem sabia como, porque eu nunca pensei que eu teria sido ingrato de ensinar alguém na vida, né? Só que esse método, ele transformou tanto a minha vida, que eu acabei superando barreiras, por exemplo, redes sociais, até 2019, eu nunca tive nada, eu nunca quis saber, tipo assim, mostrar a minha vida não é uma coisa que me interessa. E aí eu fui lá e fiz curso, e superei muitas resistências, muitas. Eu lembro que a primeira vez que eu sentei na frente do computador para estudar como se usa o Instagram, uma dor de cabeça que você não faz ideia, até porque as nossas dores, elas têm muito a ver com questões emocionais. Então, verdade. Só que foi devagarzinho. E aí, como eu não conseguia fazer aquilo, aí eu falei, tá bom, eu vou continuar fazendo limpeza e eu vou pagar minha sobrinha para me ajudar. Porque eu queria levar essa mensagem para mais e mais pessoas. E foi, assim, gratificante demais. Desde 2019, né, que eu trabalho divulgando esse trabalho. Agora, né, a gente está em 2023, então 4 anos depois eu estou começando a colher os frutos. Então, foram 3 anos pagando para trabalhar, porque eu pagava uma pessoa que seguia o Instagram para mim. O tempo que a gente dedica, você trabalha com redes sociais, você sabe como é. Só a gente sabe que a quantidade de tempo que a gente dedica, mas vale muito a pena, sabe? Essa semana a gente está fazendo uma maratona no Brasil, então aulas todas as noites, e tem o fuso horário também, né? Então eu sempre começo as aulas à meia-noite, mas a quantidade de pessoas que você consegue ajudar com esse método é grandiosa, porque nas dores agudas é suficiente 1 minuto de massagem para que você possa diminuir ou até eliminar a dor. É um negócio incrível, gente. O nosso corpo, ele realmente é fantástico. Então, eu trabalho com isso, né? Hoje em dia, como você falou, eu posso dizer que eu sou uma mulher de sucesso, mas o sucesso é poder ajudar as pessoas a terem essa conscientização de que elas têm um poder grandioso. Uhum. E para mim chegar, né, nesse patamar, eu tive, como você falou, eu tive que sair do papel de vítima, eu tive que me tornar a protagonista da minha vida, superando os limites, fazendo o que é necessário para poder superar, porque limite todo mundo tem, mas a coisa fundamental é você olhar e ver qual é o problema e ter instrumentos para poder resolver. Qualquer pessoa pode superar qualquer coisa, mas você precisa decidir dentro de você. E é muito gratificante. Tipo assim, eu olho para a minha vida, né? Eu olho para tudo aquilo que eu passei, para todas as dificuldades,
E hoje em dia eu sinto orgulho de mim. Mas olha só, a primeira vez que eu realmente olhei para mim e dei os parabéns para mim e fiquei feliz porque antes tudo aquilo que eu fazia, nada era bom. Eu sempre me criticava, parece que nunca nada estava bom. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu me olhei no espelho, eu falei, nossa, Rosemary, parabéns. Você é... Não posso falar. Mas foi, assim, uma sensação muito boa, sabe? Porque quando a gente começa a reconhecer, né, as coisas boas que a gente tem, as coisas mudam. Por quê? Lá fora, as pessoas nos tratam como a gente se trata. Então, é tudo parte da dentro. O mundo lá fora é só o reflexo daquilo que a gente tem dentro. É claro, gente, que de volta e meia eu me pego me criticando, sobretudo quando eu não cuido de mim. Nossa Senhora, quando eu não cuido de mim, eu leio uma mensagem, sabe, os haters, né? Porque, infelizmente, quanto mais você aparece, mais isso existe. Nossa, ontem mesmo eu li uma mensagem aqui na Itália, sabe, que tirou. E aí, quando eu começo a ficar abatida demais com isso, Rosemary, você não está se cuidando. E aí eu vou lá e faço o que precisa ser feito, coloco um limite, porque se eu não cuidasse, como tipo assim, quando eu era criança, eu vivia lavando louça, Jorge, eu não podia brincar, eu trabalhei a minha vida inteira, eu não lembro de ter brincado, de ter tido a possibilidade. Quando você falou da escola, eu ia para a escola para brincar. E tipo assim, para mim aquilo era o lugar onde eu vivia, porque quando eu voltava para casa era só trabalho. Então eu aprendi isso. E se eu não tomar cuidado, eu trabalho o tempo inteiro. Então a vida ela tem que ter um equilíbrio. Vale muito a pena. E assim, se você que está me assistindo, se você quiser, vai lá no meu perfil, né, Rosemary Vidal Brasil, para você começar a entender. E é como eu sempre falo para as minhas alunas, não é somente uma massagem, vai muito mais além. Porque a maioria das pessoas aprenderam que elas não têm tempo, elas não podem cuidar delas. Uma das crenças limitantes que eu tinha era que quanto mais você envelhece, mais dor você tem. E isso não é verdade. É verdade na medida em que você não se cuida. É verdade na medida em que você não olha para você. Quando você começa a fazer com uma simples massagem, as coisas mudam. E mudam realmente, gente. É uma coisa assim que eu assisto a verdadeiros milagres todos os dias. E é maravilhoso, é surpreendente como o ser humano ele tem um poder grandioso. Deus nos fez realmente perfeito, gente. Se a gente souber acessar, a gente consegue intervir e melhorar qualquer coisa. Seja ela dor física, mas a dor física é somente um reflexo do teu inconsciente, do teu emocional. Então, quando você começa a cuidar de você, as coisas mudam. E mudam mesmo. Muito Falei bom. demais de novo. Nossa, gente, é muito bom, né? Olha, é uma aula onde as pessoas vão começar a partir de agora a se conscientizar, né? E até mesmo começar a procurar por você nas suas redes sociais. Sim. E, de repente, você hoje já vai para o Brasil e você já faz, já ensina, tem essas aulas, muitas palestras. Nos Estados Unidos, acredito que tem muita gente que vai estar assistindo a gente e vai se interessar também. Nossa, se vocês me convidarem, eu já estou lá nos Estados Unidos. Nunca estive, é só organizar que eu vou. E vai ser um prazer recebê-la aqui e também contribuir para que nós possamos saber mais sobre esse benefício do não precisar de tomar um remédio e cuidar de si mesmo, né? Isso é muito importante. De entrar naquela linha da medicina, onde todo médico que você vai, eles mandam aquela bateria de remédios e isso de um processo bem mais natural. É muito importante você falar sobre isso. Gente, ela é especializada na flexologia facial, podal, porque ela entende desses pontos também, counseling, que é um processo onde ela se dispõe a ir nos lugares e a dar palestras. É muito legal. E nisso tudo, algo que não pode faltar é o entendimento do profissional que está na sala de aula na área da constelação familiar, onde eles podem olhar para os seus jovens, para as suas crianças de hoje,
com mais ternura e até mesmo compreender de que forma eles podem trazer e implantar esses métodos dentro da escola, no qual os pais desses alunos conseguem também passar por esse, podemos dizer, por essa ciência, compreender a ciência, né? Porque é uma ciência na área da constelação familiar, onde o pai e a mãe já começam a ter mais compreensão e até mesmo ver o seu filho e sua filha de uma forma mais carinhosa. Muito interessante, né? São ligações, né? Na verdade, são vários pontos que estão ligados e que vocês, profissionais na área da educação, podem contribuir para a melhora do ser humano de hoje para que ele, amanhã, seja um profissional de sucesso. E quando a gente fala em sucesso, foi exatamente isso que a Rosemary falou. Sucesso é você fazer, desenvolver aquilo que você ama. E quando a gente desenvolve aquilo que a gente gosta, que a gente ama, com certeza a gente passa a ser um profissional de sucesso. Muito bom. Sim. Instagram, Rosemary, @Rosemary Vidal Brasil, que aparece na tela para todos vocês. E também Rosemary Vidal Itália. Se você sabe falar italiano, se você gosta do italiano, pode seguir os dois. Pode seguir os dois. Muito bom. Vamos para a parte do nosso programa agora, onde complete as frases Rosemary Vidal. Ela não sabia e ficou na surpresa. Então vamos lá. Rosemary, eu gosto de... viajar. Eu não gosto de... lavar louça. Se eu pudesse mudar algo em minha vida, seria... Ai, meu Deus, agora você me pegou. Seria aumentar mais a minha capacidade de ter paciência. Porque, às vezes, quando eu estou muito estressada, eu acabo não sendo tão empática quanto eu gostaria. Então, se eu pudesse mudar, é isso, né? Porque o ser humano que está na tua frente, ele também tem as suas dores e ninguém merece, né, ser tratado mal porque você não está bem. Então, isso eu gostaria de melhorar e com certeza eu vou melhorar, porque quando eu tomo uma decisão, eu faço. Muito bom. Se eu não fosse uma educadora, uma pessoa na área da reflexologia facial, se eu tivesse que escolher outra carreira, eu seria... Nossa, aí você me pegou, hein? Porque eu amo tanto que eu faço que eu não consigo me ver fora disso. Digamos que eu faria o que é necessário e o que precisa ser feito naquele momento, sempre com a visão de fazer aquilo que eu quero. Para mim, a reflexologia facial é uma conexão profunda consigo mesmo. Muito bom. Eu sou uma mulher... determinada. Eu amo... eu amo a minha família, eu amo a vida e eu amo ver a transformação das pessoas. Deus na minha vida é... tudo. Como eu digo sempre, Deus é até no pó que se acumula na minha estante. É realmente tudo. Nada acontece sem ele. Muito bom. E que esse tudo possa sempre contribuir para que você se sinta realizada no que você vem fazendo. Em cada projeto que você senta, desenvolve, a cada país que você viaja e que você leva uma mensagem e que esse tudo, que na verdade é uma energia que move esse mundo e nos movimenta a cada minuto, a cada segundo, né? Exato. Então, que essa energia possa sempre contribuir para a sua realização. Como mãe, como mulher, como profissional, e que você continue contribuindo também para a melhora de outras pessoas que se encontram tão perdidas. Você tem a oportunidade em conversar diretamente
com várias pessoas e também com educadores. Esse trabalho que você fez recentemente, você foi ao Brasil e você sentou com educadores, professores, no qual, ali naquele momento, até eles mesmos começaram a rever alguns conceitos Sim. em relação ao passado. Sim. E como o seu trabalho é um trabalho que empodera. Quando eu falo de educadores, empodera homens e mulheres a ter mais consciência do que nós mesmos, no geral, podemos fazer para a nossa vida e para que nós possamos ser profissionais de sucesso. Então, que se acreditar que essa beleza, esse brilho que você traz, possa chegar através do seu trabalho na vida, no mundo que a gente começou a falar lá no início, no mundo de cada pessoa. E que esse mundo seja um mundo melhor. Muito obrigado pela sua participação. Gratidão a você. Inclusive, em outubro eu estarei no Brasil de novo, né? Porque foi um sucesso, então vamos continuar. E se como o mês que vem eu vou fazer a última etapa dos meus estudos diretamente no Vietnã com o ideador do método do Dien Chan, e aí depois eu vou poder formar profissionais. Porque o mundo precisa de pessoas que saibam profundamente como conhecer, né, essa técnica e como ajudar as pessoas. Isso é realmente o meu sonho, é esse. Fazer com que mais e mais pessoas se tornem livres e que possam escolher. Porque uma das coisas que mais me incomodava em mim e me incomoda é ver que as pessoas pensam que elas são sem esperança, que elas não têm escolha, mas na realidade a escolha sempre tem. É claro que parte sempre da nossa decisão, mas se você tiver aberto o universo, Deus vai colocar no teu caminho aquilo que você precisa para poder melhorar e viver uma vida sem dor, uma vida feliz, superando os próprios limites e podendo de novo sorrir. Muito bom. É isso aí, gente. Para vocês que estão aí do outro lado, já está na tela o Instagram, Rosemary Vidal Brasil e Rosemary Vidal Itália, para todos vocês. Vocês podem entrar em contato com ela. Ela está aí disponível a responder as perguntas de vocês. E para você que quer levá-la para o seu país, o país que você mora, porque aqui a gente fala com brasileiros cidadãos do mundo, ela está aberta também. Disponível, sim. Chama no direct. Chama no direct, que ela com certeza ali ela vai conversar com vocês e é isso. Hoje eu conto... Não, ela contou, né? Ela abriu o livro da vida dela para todos nós e é com muito carinho que eu e a equipe George Roberts Talks aqui nós agradecemos a sua participação. Mais sucesso para você, minha querida, e para todos vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê em breve. Gratidão a você, foi o maior prazer estar aqui. Robert Talks. George Robert Talks.